Bom dia a todos os alunos dos sexto anos A e B. A partir dessa semana, nas 4 semanas, para encerrar o ano letivo, para encerrar esse ano, nós vamos trabalhar 4 assuntos, cada assunto referente a um bimestre. A gente escolheu os principais assuntos de cada bimestre para ser trabalhado. Nesse primeiro bimestre, nós vamos trabalhar, referente ao primeiro bimestre, nós vamos falar sobre jogos eletrônicos. Que são jogos eletrônicos. No início do ano, eu já comecei com vocês falando um pouco da história dos jogos eletrônicos. É bastante conhecido os jogos eletrônicos por vocês, a maioria de vocês jogam. Então, nós vamos falar um pouco da história dos jogos eletrônicos. Como surgiu, a sua evolução, como foi a evolução dos jogos eletrônicos. Então, nós vamos falar do início dos jogos eletrônicos, que no início eram simples gráficos básicos, sem som. Então, quando os jogos eletrônicos foram iniciados, eram simples gráficos básicos, sem som, não tinha som. Então, em 1958 foi que o William ele criou o primeiro videogame, que era tênis para 2. Então, em 1958 foi criado o primeiro videogame, que era tênis para 2, em 1958. Já em 1972 é lançado o primeiro console doméstico da história, o Odyssey, da empresa Magnavox. No mesmo ano, nesse mesmo ano, em 1972, Nolan lança o primeiro grande sucesso comercial do videojogo, que era o jogo Arcade Pong. Então, em 1972, foi lançado o primeiro console doméstico. E nesse mesmo ano, Nolan ele lançou o primeiro videojogo comercial, que até antes não era comercial, era grátis. Então, a partir de 1972 foi que esse cara Nolan lançou o primeiro videojogo comercial. O primeiro videogame surgiu em 1961, quando o célebre Massachusetts Institute of Technology, o MIT, nos Estados Unidos, recebeu um computador que era o mais moderno do planeta. Então, naquela época, em 1961, o MIT recebeu um computador que era o mais moderno do país, aliás, o mais moderno do planeta, do mundo. Qual era esse computador? Era o PDP-1, Programa Dado Processador 1. Esse computador, que era o mais moderno do planeta, ele era do tamanho de uma geladeira. Você vê, naquela época, esse computador era do tamanho de uma geladeira. Era o mais moderno do planeta. Já em 1977, surgiu o primeiro videogame no Brasil. Era bastante simples para os padrões atuais da indústria. Em 1977 foi que surgiu o primeiro videogame no Brasil. E era muito simples para os padrões atuais. Nolan, em 72, fundou a empresa Atari. Esse Nolan, que já antes tinha lançado o primeiro sucesso comercial, era o videojogo comercial, esse Nolan, ele fundou a empresa Atari e ligou um microprocessador ao seu aparelho de televisão e inventou o Pong, um jogo de ping-pong eletrônico. Então, ele inventou um jogo de ping-pong eletrônico, que foi o primeiro game comercial. Ele ligou um processador à televisão e criou esse ping-pong, que é um jogo eletrônico, é o primeiro videogame comercial. Com esse ping-pong ele ganhou bastante dinheiro. Primeiros jogos eletrônicos da história. Nós vamos ver a evolução por ano. Em 1952 foi criado o Osho,
que foi considerado o primeiro jogo eletrônico da história. Então, o Osho foi considerado o primeiro jogo eletrônico da história, que foi criado no ano de 1952. Em 1958, o Tennis-Foot Tool, foi criado pelo físico William, esse em 1958. Em 1961, o Espaço-A. Em 1968, o Boombox. Em 1972, o Pong. Em 1973, Mazel-A. Então, esses aí foram os primeiros jogos eletrônicos da história. Agora nós vamos ver nós vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens do videogame para a saúde. As vantagens e desvantagens do videogame para a saúde. As vantagens. A principal vantagem do videogame para a saúde é a agilidade no raciocínio. É um jogo que tem bastante agilidade no seu raciocínio. Os jogos de tiro contribuem para o aumento da agilidade e no raciocínio. Porque os jogos de tiro, eles contribuem para a agilidade e também para o raciocínio das pessoas. Eles têm que ter bastante raciocínio e bastante agilidade. Criatividade. As crianças que jogam videogame se tornam mais criativas, segundo estudos divulgados, feito com 500 meninos e meninas de 12 anos de idade. Então, esses meninos de 12 anos de idade, foi feita uma pesquisa e eles se tornaram bastante criativos, devido ao raciocínio e agilidade. Então, isso é bastante criativo. Menos agressividade em meninas que jogam ao lado dos pais. Então foi comprovado que as meninas que jogam ao lado dos pais têm menos agressividade. Meninos e adolescentes que jogam junto com seus pais têm comportamento menos agressivo, saúde mental superior e ligações mais fortes com a família. Então, elas se tornam menos agressivas e tem saúde mental superior e ligações mais fortes com a família. Agora, as desvantagens dos jogos eletrônicos. Menor controle emocional e cognitivo. Jogos violentos são prejudiciais. Depois de uma semana jogando esse tipo de games, os homens que participaram da pesquisa apresentaram alterações na parte frontal do cérebro que controla a cognição e a emoção. Então, o que é isso? Uma das desvantagens desses jogos eletrônicos é menor controle emocional e cognitivo. Ou seja, as pessoas que jogam os jogos violentos, eles se tornam pessoas mais agressivas e mais violentas. Um outro problema grande dos jogos eletrônicos é a obesidade. Assim como a TV e a internet, os videogames são acusados de aumentar a propensão a propensão a engordar. Ou seja, devido ao menino ficar muito tempo sentado ali nos jogos, tem deles que passa o dia e entra pela noite sentado, jogando, a tendência dele é se tornar uma pessoa obesa, porque a maioria deles, eles comem na frente do computador, jogando e se alimentando. Então pode se tornar uma pessoa obesa. Então essa é uma das desvantagens, a obesidade. A obesidade é uma das desvantagens. Pouco exercício, mesmo nos jogos de movimentos ativos. O que é isso? Ao mesmo tempo em que o videogame tradicional aumenta a chance de engordar, um estudo nos Estados Unidos mostrou
que os jogos em movimento não são uma esperança para quem quer jogar sem engordar. Mesmo aqueles jogos que se jogam em movimentos, não é uma esperança para as pessoas que pretendem não engordar. Ou seja, então é uma tendência que esses jogos eletrônicos tornam as pessoas mais obesas. Os jogos eletrônicos também têm uns aspectos positivos. Vamos ver os aspectos positivos do videogame. Primeiro, melhora o pensamento e o raciocínio. Ou seja, a pessoa se torna raciocina mais rápido e pensa mais rápido. Então, ele melhora o raciocínio. Então, é uma das vantagens. Outra vantagem, resolução de problemas. Se ele tem um melhor raciocínio, se ele melhora o pensamento e o raciocínio, a resolução de problemas se torna mais fácil, mais rápido. Outra, aprendizagem de um novo idioma. Geralmente os jogos eles são inglês e japonês na maioria. Então a tendência do menino é aprender o inglês e o japonês, porque devido a muito tempo, ele passar muito tempo jogando, ele vai aprendendo esse idioma. Então por isso que muitas as crianças aprendem o inglês e o japonês, em consequência de passar muito tempo jogando. Paciência. As pessoas as crianças que jogam videogame, ele desenvolve uma paciência melhor. Ele é mais paciente do que as pessoas que não jogam. Persistência. Dependendo da fase do jogo que estão, elas terão que tentar novas jogadas para chegar ao final. Então ele é mais persistente. A visão, realmente ele tem uma visão global e tem uma visão específica. O aluno que joga, ele tem uma visão do jogo, uma visão global e uma visão específica do jogo. A economia. A maioria dos jogos são pagos e com isso eles tentam também, a grande maioria, inclusive os não recomendados, eles passam a poupar para economizar dinheiro. Aprender com a derrota. A criança que joga o videogame, ele sabe que ele pode ganhar, que ele pode perder. Então ele vai aprender também com a derrota. Ele aprende com a vitória e aprende também com as derrotas. Então é uma dos aspectos positivos, é que a criança aprende com a derrota. É muito importante nessa parte, ele aprende com a derrota. Então é de grande importância esse aspecto, é um dos aspectos importantes, ele aprende com a derrota. Então com isso a gente mostrou um pouco da história dos jogos eletrônicos e mostra também as vantagens e as desvantagens dos jogos eletrônicos. A gente viu que as vantagens eram agilidade, raciocínio, criatividade, menos agressividade, e as desvantagens eram menor controle emocional e cognitivo, obesidade e pouco exercício mesmo nos jogos de movimentos ativos. Então a gente viu as vantagens e desvantagens dos jogos eletrônicos e viu os aspectos positivos também dos jogos eletrônicos. Então nós vamos terminar e lembrando a vocês que assistem esse vídeo e que no formulário do Google eu vou deixar 5 questões, vou botar 5 questões vai valendo a avaliação do primeiro bimestre. Então eu espero que todos respondam e deixem lá no formulário do Google para mim corrigir. Então esse assunto, jogos eletrônicos, essas 5 questões vai ser referente ao primeiro bimestre. Então até a próxima semana, quando a gente volta com a aula
sobre um outro assunto referente ao segundo bimestre. Então, um bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa tarde, pessoal. Me chamo Renato, sou o novo professor de matemática do ZUSA, viu? É uma satisfação para mim estar compartilhando esse momento com vocês. Pessoal aí do sexto ano, apesar de eu não poder ver vocês pessoalmente, né? Mas se Deus quiser, próximo ano estarei com vocês, tirando todas as dúvidas, descontraindo, brincando, como se diz, aprendendo muito. Espero que todos vocês estejam bem, a família de vocês também. Deus quiser, tudo isso vai passar, né? Para podermos conhecer um ao outro pessoalmente, né? De princípio, quero pedir a vocês que dê uma olhada sempre na tabuada, tá certo? Por quê? Porque a tabuada é muito importante para exatamente aprender a multiplicação e divisão. Porque eu acredito que alguns de vocês têm mais dificuldade exatamente na divisão. Mas se você observar direitinho, adição e subtração caminham junto, um é o inverso do outro, né? A multiplicação e a divisão também é a mesma coisa, pessoal. O inverso da multiplicação é a divisão. Desculpa, adição e subtração um é o oposto do outro, né? Já na multiplicação e divisão, um é o inverso do outro. Vamos supor, eu sei que 8 vezes 6 é 48. 8 vezes 6, 48. 8 6 vezes, né? Mas quando eu vou pegar 48 dividido para 8, eu digo, eixa, não sei. É 6. Tá vendo que é o inverso? Você não descobriu que 8 vezes 6 era 48? Então, 48 dividido para 8 dá 6 e 48 dividido para 6 dá 8. Então, tá vendo como estão interligados? Então, procurem aquela tabuadinha mesmo, fazendo o básico. 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4... até a do 10, e assim a gente vai aprendendo bem esse conteúdo, tá bom? Então, de princípio, eu escolhi operação com números naturais, que é o que? Adição, subtração, multiplicação e divisão, como também a potenciação e a radiciação. Potenciação é potência, eu vou explicar para vocês no finalzinho da aula, e radiciação se trata de raiz quadrada, de certo modo, raiz quadrada, raiz cúbica, assim por diante. Isso quem indica é o índice da raiz. Isso aí eu explico daqui a pouco, calma, viu? Então vamos lá. De princípio, ó, os números naturais são representados, ó, por essa letrinha aqui, um N maiúsculo, que pode vir com esse tracinho no livro de vocês, ou em negrito. Eu acho que vocês sabem o que é em negrito, bem mais no popular, preto no livro de vocês, né, pessoal? Então vamos lá, ó. Quem são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitos. Viu? Os números naturais, existem infinitos números, tá bom? Algarismos. Então, pessoal, vamos lá. Na adição, o que é que eu tenho para frisar para vocês, né? Na adição, vamos lá, de repente eu tenho 43 mais 18, né? Vamos somar, sim. A adição é representada por esse sinal, né, de mais, ó, sinalzinho aqui. Acredito que todos vocês já sabem. Então vamos lá. Aqui o algarismo da unidade e da dezena, né? Eu começo da direita para a esquerda. 3 mais 8, 11, né? 11, ó. Aí você coloca o algarismo da unidade e o da dezena vai para o próximo, viu? Aí aqui, 4 mais 1, 5, com 1 que veio de lá, ó, 6. Então, por isso que 43 mais 18 dá exatamente 61, 61, tá bom? Com relação agora à subtração. Subtração, temos o sinal de menos, né? Sinal de menos. Então vamos lá.
De repente eu faço essa mesma conta agora o que? 43 menos 18, né? 43 menos 18. Então vamos lá. Você percebe nitidamente que 3 não dá para subtrair 8. Então o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? É exatamente como aqui é o algarismo da unidade, eu vou tomar uma dezena emprestada aqui. Não tem 4. Eu vou deixar apenas 3, né? E essa dezena vai para cá. Então fica 13 menos 8 dá exatamente 5. Como aqui eu tinha tomado um emprestado, só fica 3. 3 menos 1, 2. Então 43 menos 18 é exatamente 25. Então, pessoal, preste atenção. Aqui é um jeito que eu estou fazendo, mas existe vários métodos de fazer conta de subtração, tá bom? Também não estou fazendo a prova da adição nem da subtração, mas se quiser fazer a prova real, né, que não sei se o professor de vocês chama prova real, pode ser feita para saber se a conta está certa, viu? Nesse caso aqui, se você faz por outro método, não tem problema, pode fazer. Na volta à aula, você pode me mostrar esse método. Se eu achar mais interessante que este que eu utilizei, a gente pode trabalhar. O importante é sempre termos esse diálogo, a interação, viu? Sempre estou aberto para o diálogo, viu, pessoal? Não se preocupem quanto a isso. O importante, como se diz, se deu 25 na subtração de vocês, também está certo, tá bom? Não só o meu método é o correto, tá bom? A matemática é bom por isso, porque você, por vários métodos, você pode chegar à mesma resposta, né? Então, não dá problema algum, beleza? No final da aula, né, o professor, eu vou fazer um quiz para exatamente vocês trabalharem isto que eu estou falando nesta aula, tá bom? Com relação a números naturais. Agora vem a multiplicação. A multiplicação. No caso da multiplicação, vocês sabem que o inverso da multiplicação é a divisão, como falei no começo da aula, viu? Então, de princípio, a multiplicação ela pode ser representada por um xzinho assim, né? Ou também, em alguns casos, no livro vocês vão perceber que tem um pontinho também, né? E isso representa também a multiplicação. Então, vamos supor, de repente vocês fazem uma compra parcela. Vamos supor que cada parcela, ou o pai de vocês, a mãe, ou quem seja. São 8 parcelas de R$ 278. Então, para eu saber quanto eu vou pagar, eu tenho que fazer 238 vezes 8, né? Não é verdade? Para saber o total do que eu quis comprar. Vamos supor que fosse um celular, né? Ou uma geladeira, não sei, qualquer que seja a coisa. Esse Black Friday vai ter agora, né? Então vamos lá. 8 vezes 8 dá 64. Tá vendo que sempre eu vou colocar o algarismo da unidade e o da dezena vai para o próximo. 8 vezes 3, 24. Com esses 6 faz 30. Bota o 0, que é o primeiro algarismo, ó, e vai 3. 8 vezes 2, 16. Com 3, 19. Ou seja, vamos dizer assim, essa geladeira sairia por R$ 1.904. Vou dar um exemplo, né? Porque os probleminhas que eu vou colocar no quiz vai ser assim, tipo, com relação à multiplicação. Eu vou colocar assim, tipo, nesse exemplo aqui, uma geladeira foi comprada em 8 parcelas, cada parcela foi R$ 180, um exemplo. Vocês vão fazer lá 180 vezes 8, vai descobrir exatamente o valor da geladeira. Já na conta de adição, como é que eu vou colocar? De repente vocês foram ao supermercado, compraram 5 pacotes de arroz, cada um a R$ 5, dá o quê? R$ 25. Mais 5 pacotes de feijão a R$ 8,
vai dar R$40. Então aí você junta 25 com 40, R$65, né? Porque eu comprei 5 arroz a R$5 e 5 feijão a R$8. Deu R$65. Eu posso dizer assim, eu dei uma nota de 100, qual o meu troco? Né? Qual o meu troco? Exatamente, aí você faz 100 menos 65 daria 35. Acredito que todos entenderam isso aí. Então as contas que eu vou cobrar no quiz é assim, envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão, que eu vou mostrar agora, viu pessoal? A divisão, obviamente que vocês podem perceber que ela é representada assim, né? Ó. Ou também ela pode ser representada, ó, uma barrinha assim, né? Uma barra. Ou assim, ou na vertical, não, desculpa, na horizontal, né? Mas a conta mesmo, vocês percebem que a gente forma assim, ó. Quando vai dividir mesmo, né? Quando vai fazer a divisão. De princípio, vou mostrar a vocês. Esse número aqui, ele é chamado de dividendo. Obrigatoriamente, isso aqui é chamado de dividendo. E esse aqui é chamado de divisor. Tá bom? Então, o dividendo é o que fica aqui desse lado. O divisor dentro da... né? Aí. Então, vamos fazer a conta agora, pessoal. Vamos lá. Baixo o 4, se esse 4 fosse menor que esse número aqui, teria que baixar o 8. Como não é, então eu faço 4 dividido para 3 dá apenas 1, porque 1 vezes 3 é 3, e sobra apenas 1. Baixo o 8 agora, né, ó, vai ficar 18, 18 para 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18. Vocês percebem que o resto é zero. Quando o número é divisível por outro, pessoal, o resto vai ser sempre zero, tá bom? Sim, e esse aqui, professor? Esse aqui, esse resultado aqui é chamado de quociente, viu? Então, lembrem disso. Dividendo, divisor, resto, quociente, tá bom? Essa é exatamente a forma de resolver uma divisão. Volto a frisar, se você divide de outra forma, tem gente que gosta de colocar uns tracinhos, né? Tantos, pronto, se fosse esse 18, né? 18 tracinhos, aí é de 3 em 3, dá certo também, viu? Sem problema algum. Do jeito que vocês fizerem, estando correta a resposta, não tem problema algum, tá bom? Cada um faz do jeito que acha que entende melhor. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Como eu havia prometido, além da adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais, temos a radiciação, que envolve raiz, né? E potenciação. Vamos iniciar com a potenciação. Pode também, muitas vezes o livro vai falar potência. O que seja isso? É assim, ó. 3 elevado, vamos supor, a 2. Esse grandão aqui é chamado de base. Esse pequenininho aqui é chamado de expoente. Lembrem dessas duas palavras, expoente e base. Quem dita as regras aí não é a base, é exatamente o expoente. Por que, Renato? Por que isso, professor? Você não pode fazer 2 vezes 3, 6. Se fosse 2 vezes 3, 6, eu faria assim. Tá bom? Não precisava colocar expoente. Eu faria desse jeito. Então, por que eu digo que esse expoente dita as regras? Porque ele vai dizer quantas vezes eu vou multiplicar essa base por ela mesma. Então, aqui 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Tá bom? Tá vendo como o resultado foi diferente?
Outro exemplo, a base sendo 2, o expoente sendo 5. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Sei que são muitas informações para um dia só, mas eu vou colocar questões que dá para vocês entenderem pelas explicações, tá bom? Então, quem vai ditar sempre as regras, como eu mencionei anteriormente, é esse expoente. Então, o número que aparecer aqui, você não vai utilizar ele, vai o quê? Repetir esse de baixo, que é a base, o tanto de vezes que apareceu aqui. Foi 5? 1, 2, 3, 4, 5. E não foi 2? 1, 2. Tá bom? E o interessante, pessoal, porque potenciação, como eu falei, adição e subtração caminham juntas, multiplicação e divisão caminham juntas, e a potenciação e radiciação também caminham juntas. Por quê? Já passando para a radiciação, pregando o gancho aqui, e um é o inverso do outro, né? Radiciação. Radiciação. Se eu pegar assim, raiz quadrada de 9. Qual a raiz quadrada de 9? Vai ser 3. Por que 3? Porque 3 vezes 3 é 9. Tá vendo aqui, ó? Raiz quadrada, como for o 2zinho. Tá bom? Então 3 vezes 3 é 9. E vale salientar para vocês, por exemplo, qualquer raiz quadrada de 1 vai ser 1. E aqui na potenciação tem duas regrinhas bem interessantes. Sempre que o expoente for 0, a resposta é 1. Tá certo? Qualquer número elevado a 0, quando o expoente é 0, a resposta é 1. Agora, se o expoente for 1, a resposta sempre vai ser a base. Viu? Quando a base é 0 ou 1, a resposta eu vou colocar aqui na frente. Ó. Se a base for 0, a resposta é 0. Se a base for 1, a resposta também é 1. Vou botar qualquer expoente, vou botar até um grandão aqui. É elevado a 100. Pronto. Então, essas 4 regrinhas aqui nunca mudam, viu? Não, vai independente do número que aparecer, viu? Então, pessoal, dentro desses raízes, como se diz, esses números que admitem raiz quadrada, por exemplo, a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. E, por exemplo, você bota 10 ao quadrado, ó, 10 vezes 10, 100. Dá para provar, não é isso? Então, pessoal, prestem atenção uma coisa. Estou finalizando a aula. Espero que vocês tenham entendido. No livro de vocês vai aparecer aí números quadrados perfeitos. O que vem a ser números quadrados perfeitos? São pouquíssimos números quadrados perfeitos. São todos os números que admitem raiz quadrada. Quem são eles? 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 e assim por diante. Todo número que admite raiz quadrada, pessoal, ele é chamado de número quadrado perfeito. Tá certo? Então não esqueçam disso. Era isso de princípio que eu quero passar para vocês. É uma satisfação estar falando com vocês, mesmo não conhecendo nenhum de vocês. Só tem uma aluna que eu conheço na escola, que é exatamente minha prima, Vanessa. Não sei se ela faz o 9º ano, agora não estou lembrado. Mas tirando ela, eu não conheço nenhum de vocês. Mas estou na expectativa de logo conhecer cada um de vocês, tá bom?